O tempo do propósito de Deus na nossa vida. Irmão, quando a gente entende o propósito de Deus sobre a nossa vida, a gente vai entender o quê? Que todos que estão aqui têm um propósito de Deus sobre a vida de cada um que está aqui. Deus tem um propósito. Se você está aqui nessa noite, porque você é um propósito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muitas pessoas, muitos pastores já falaram que Deus tem um propósito na sua vida. Desde quando a gente estava vivendo na nossa mãe, Ele tem um propósito na nossa vida. Se a gente parar para pensar quantos livramentos que Deus nos deu, quanta situação que a gente passou, a gente fala é sorte. Não é sorte, porque Deus está te guardando, porque Ele tem um propósito na sua vida. Glória a Deus. Isso não é sorte. Você chegar até aqui, você caminhar até aqui, porque você é um propósito de Deus. Mas eu creio também que tem muitos propósitos de Deus para realizar sobre as nossas vidas. Tem muitos propósitos de Deus sobre nossas vidas. Tem muitas promessas de Deus lançadas contra nossas vidas. E é basta a gente crer, basta a gente esperar no Senhor, que a gente verá o propósito, o agir de Deus sobre a nossa vida. Porque a gente é assim, a gente é um ser humano. Quando a gente tem um propósito de Deus, quando a gente fala, se você tem um propósito de Deus na sua vida, a gente quer receber esse propósito para hoje. A gente quer receber esse propósito imediatamente. Se Deus está falando que tem um propósito nas nossas vidas, a gente fala, eu quero já, mas não. A gente tem que ter um tempo, a gente tem que esperar no Senhor e confiar no Senhor. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. Então espera no Senhor, aquilo que o Senhor falou que tem sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Mas se você sendo obediente, esperando no Senhor, Ele vai cumprir a promessa que Ele falou na sua vida. Então a gente tem que aguardar no Senhor, a gente tem que esperar no Senhor. E esse foi o tempo que o Senhor trouxe para trazer para a igreja nesta noite. Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Eclesiastes 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo achar? Vamos esperar achar? Glória a Deus. Eclesiastes. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Quem achou da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eclesiastes depois de Provérbios. Glória a Deus. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 3, do versículo 1 diz assim: para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Um tempo, amém, até aí, repetir de novo. Para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Glória a Deus. Se a gente continuar lendo esse versículo, ele vai falar que é um tempo para chorar, um tempo para sorrir, e ele vai dando continuidade nesse texto, mas eu não vou acabar de ler. Mas aqui a palavra de Deus fala assim, que é um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Que a gente vai entender nesse versículo, que a gente tem que entender que é um tempo para acontecer algo sobre as nossas vidas, para vir algo de Deus sobre as nossas vidas. Aqui o rei Salomão escreve, porque há tempo de tudo. E a gente tem que entender o seguinte: quando Deus fala que há tempo de tudo sobre as nossas vidas, a gente tem que esperar e confiar no Senhor. A gente tem que deleitar no Senhor, porque a palavra de Deus vai falar aqui em Salmos, vai falar que o tempo, um dia para Deus, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. A gente tem que entender isso, o seguinte, porque quando a gente recebe de Deus, a gente tem que entender que a gente não é um tempo que a gente quer, não é na hora que a gente quer, é no tempo de Deus, é o propósito de Deus que tem que vir sobre as nossas vidas. Mas para isso acontecer, a gente também tem que colocar o nosso propósito diante do propósito de Deus.
A gente tem que seguir o caminho de Deus, aquilo que Deus tem nos ordenado, a gente tem que ser obediente a Ele. Porque quando a gente tem uma promessa, um propósito nas nossas vidas, se a gente ser desobediente, se a gente falar, Senhor, eu quero, imediatamente acaba frustrando os planos de Deus nas nossas vidas. A gente, tem uns que são pai e mãe neste lugar, a gente faz uma promessa para os nossos filhos: se você não ser obediente, no final do ano você vai ganhar aquilo que você me pede. A gente faz uma promessa para os nossos filhos. É assim Deus com nós também. Se você ser obediente, se você seguir o meu caminho, se você for reto no meu caminho, eu vou te abençoar naquilo que você quer, se for da vontade de Deus, se for bem para você. Aí eu vou falar de bem material, porque Deus também abençoa no bem material, como também abençoa em dons espirituais também. Quando você está falando, Senhor, você conhece o desejo do meu coração, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso disso. Quando você anda segundo os planos de Deus, Deus te abençoa naquilo que você pede a Ele. Aleluia. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Se você é obediente a Ele, se você é fiel a Ele, se você dizima Ele certinho, você tem direito de cobrar Ele aquilo que você tem desejo no seu coração. Quando você é obediente a Ele, então seja obediente ao Senhor. Confia no Senhor, espera no Senhor, no tempo certo do Senhor. As bênçãos dele vai vir sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Porque a gente tem que deixar de ser ignorante, a gente tem que deixar de ser apressado, a gente tem que deixar de falar, eu quero agora. Se te entregou, você fala, não, eu quero agora. Não, espera no Senhor, confia no Senhor, confia nele, que tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Aleluia. Então a palavra de Deus vai dar, falando aqui no Eclesiastes, que há um tempo para tudo, há um tempo para tudo. Então espera no Senhor, porque o tempo dele vai chegar sobre as nossas vidas. Glória a Deus. A gente fica ansioso, a gente fica aflito, querendo aquilo agora, mas não. No momento certo, na hora que Deus falar assim, está na hora de te dar aquilo que eu te prometi, Ele vai te dar. Porque Ele sabe a situação, o momento certo para te dar aquilo que você deseja. Porque eu sei que cada um que tem uma promessa, deseja no seu coração que Deus falou para você. Eu não sei da sua vida, mas você tem uma promessa de Deus. Deus vai cumprir ela na sua vida. Então espera, confia mais no Senhor. Porque Ele te prometeu não foi Diácono Vinícius, não foi pastor, não foi missionário, foi Deus. Foi Deus que te prometeu aquilo que você. Então espera, confia no Senhor. A gente tem que parar de querer agora. A gente tem que parar de querer para amanhã. Porque se a gente pegar o Antigo Testamento, a gente vai entender o seguinte: que Deus fazia promessa para um e demorava 15, 20 anos para cumprir a promessa na vida deles. Olha o tempo que eles esperavam. A gente tem que entender que a gente tem que descansar no Senhor. Então a promessa de Deus vem sobre as nossas vidas quando a gente confia, quando a gente deleita no Senhor. Então, para a gente entender uma referência aqui, a gente vai entender no livro de 1 Gênesis. Livro de Gênesis. Abre comigo, livro de Gênesis, capítulo 12, no versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12, do verso 1. Quem achou pode ler para mim, fazer um favor? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Amém. Pode ler o 2 também? Vamos fazer um favor? Farei de ti uma grande nação, abençoarei-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém. Glória a Deus. Presta atenção nesse capítulo 12, versículo 1 ao 2 do livro de Gênesis. Deus vai chamar Abraão. Abraão, sai da tua tenda, que eu te mostrarei, que eu serei contigo, que você vai ser uma bênção, você vai ser pai de nação. Você entendeu uma coisa: Abraão não tinha intimidade com Deus. A palavra de Deus vai falar que a família de Abraão era toda idolatra, adorava outros deuses. Então, para a gente entender que Deus falou assim: Abraão, sai do meio da tua tenda, que eu vou te dar aquilo que eu tenho te prometido, aquilo que eu vou cumprir na sua vida. Você vai ser pai de nações, você vai ser bênção, a sua descendência vai ser bênção. E o que Abraão fez? Imediatamente Abraão, ouvindo a voz do Senhor, pegou e saiu do meio da sua parentela, saiu do meio daquilo onde que estava atrasando o lado da vida dele. Então Abraão foi obediente ao Senhor, pegando e saindo do meio da sua parentela para ouvir a voz do Senhor. Ele foi obediente
a voz do Senhor. Então a palavra de Deus vai falar que o Senhor fez uma promessa na vida de Abraão, que ele será uma bênção e pai de multidões. E se a gente entender que Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou ele. Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos para ouvir o chamado de Deus, para caminhar com Deus. Ele não queria saber as circunstâncias que estava passando, queria deixar a casa, deixar aquilo que ele tinha para seguir a Deus. E aí ele falou assim: eu vou seguir ao Senhor, e foi seguir ao Senhor. E ali Abraão, a gente conhece a história de Abraão, depois de muito tempo, Deus foi abençoar a vida de Abraão. Abraão foi ser obediente a ele. Tudo que o Senhor pedia a Abraão, Abraão fazia com amor, com temor ao Senhor, ser obediente a ele. E a promessa de Deus estava sobre a vida de Abraão. E a palavra de Deus vai falar que 15 anos depois a promessa se cumpre na vida de Abraão. Para a gente entender uma coisa, que foram 15 anos para a promessa cumprir na vida de Abraão. A palavra de Deus vai falar que ele Abraão por 100 anos de idade. Se vocês quiserem ler no versículo, Gênesis capítulo 21, versículo 1 em diante, vai falar assim, que Abraão, que Deus concede um filho a Sara, Isaac, e Abraão, ali ele cumpre a promessa que ele tinha lançado sobre a vida de Abraão, que ia dar a Abraão uma descendência, para essa descendência de Abraão começar a gerar frutos e ser uma grande nação. E a palavra de Deus vai falar que Abraão com 100 anos cumpre a promessa na vida dele. E a palavra de Deus vai falar que Sara já passou da idade de reproduzir filhos. Ela já não tinha mais idade para reproduzir. Quero falar uma coisa para você nessa noite. Quando Deus promete algo para você, quando Deus tem uma promessa para você, pode passar anos que for, você pode achar a promessa que Deus falou para mim não vai se cumprir sim. Porque se Ele falou, Ele vai cumprir a promessa na sua vida. Pode passar anos, pode passar décadas, mas Ele vai cumprir a promessa que Ele falou na sua vida. Aleluia. Porque Ele é Deus que te prometeu aquilo. A gente tem que descansar no Senhor. Abraão, por toda a vida dele, ele foi obediente a Deus. Ele foi obediente a Deus. É tanto como Abraão é chamado pai de nações, porque ele foi obediente a Deus. Tudo que Deus pedia, Abraão fez. Abraão aguardou o Senhor, a promessa do Senhor, e a promessa veio sobre a vida de Abraão quando Abraão tinha 100 anos de idade. 15 anos depois. 15 anos depois. E nós querendo algo do Senhor, o Senhor promete nós hoje, a gente quer hoje a promessa do Senhor. Então aguarda, espera no Senhor, confia no Senhor, que a promessa de Deus dele vai vir. Aleluia, Deus. E a palavra de Deus vai falar que ali, depois que que Deus concebeu Abraão, e a gente vai entender a história depois de Isaac. Isaac foi pai de Jacó, e pai de Isaú. Jacó teve os 12 filhos, que gerou as 12 nações que nós conhecemos hoje. E ali veio cada nação e só foi povoando o povo. E o povo de Abraão sendo abençoado até o dia de hoje, porque da promessa do Senhor sobre a vida dele. Mas antes de Abraão morrer, a promessa foi cumprida sobre a vida dele. Antes de você morrer, a promessa de Deus vai ser cumprida na sua vida. Você pode ter certeza disso. Em nome de Jesus. Então a palavra de Deus vai falar que ali, vou dar mais um exemplo. E a palavra de Deus vai falar que ali também teve um jovem chamado José. José, filho de Jacó. E a palavra de Deus vai falar que Jacó tinha 17 anos, quando recebeu 2 sonhos do Senhor. Que o sol e a lua iam curvar diante dele. Que estava com o sonho, falou com os irmãos, e os pais deles iam curvar diante dele. E a palavra de Deus vai falar que ali seus irmãos não gostou do sonho de José. Começou a debochar de José. Falou que, se você acha que nós vamos curvar diante de ti, José? Quem é você? E José teve aquele sonho. Ali Deus já tinha uma promessa e um propósito na vida de José. E a palavra de Deus vai falar que ali José foi jogado numa cisterna. E a palavra de Deus vai falar que José é vendido para o Egito como escravo. E ali José começa a trabalhar na casa de Potifar. E a mulher de Potifar dá em cima de José. José é lançado dentro da prisão. E tudo aquilo acontecendo na vida de José. Mas se você pegar ali a história de José, você vai ver nenhum momento José murmurando com Deus. Nenhum momento José questionando com Deus por onde estava. Você não vai ver nenhum momento a palavra de Deus vai falar que José está falando: Senhor, porque eu te servi, meu pai te serve, porque o Senhor está me deixando nessa situação. Não, José ficou apenas esperando, confiando no Senhor. Ele ficou apenas deleitando no Senhor, porque ele tinha aquele sonho. Deus mostrou para ele aquele sonho, mas aquele sonho ia cumprir na vida dele. Aquele sonho ia se cumprir na vida de José. E a palavra de Deus vai falar aqui em Gênesis capítulo 41, verso 40. Quem puder abrir para mim, fazendo favor. Glória a Deus.
Gênesis capítulo 41, versículo 40. Quem achou pode ler para mim, fazendo favor? Gênesis capítulo 41, versículo 40. Glória a Deus. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior que tu. Glória a Deus. Presta atenção. A palavra de Deus vai falar que José teve um sonho. Que o sol e a lua iam curvar diante dele. E a palavra de Deus vai falar que ali, presbítero, José, depois de passar tanta humilhação, ali José estava naquela prisão, apareceu o copeiro e o padeiro. E a palavra de Deus vai falar que José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. E a palavra de Deus vai falar que do jeito que ele interpretou o sonho, aconteceu sobre a vida daqueles homens. Um foi absolvido, o outro foi morto. Então ali, José chega para ele e fala assim: o copeiro, lembra de mim quando chegar lá perante o rei. Só que a palavra de Deus vai falar que passou 2 anos para o copeiro lembrar de José. E a palavra de Deus vai falar que assim que Faraó teve um sonho e ninguém conseguia decifrar esse sonho de Faraó. Então o copeiro falou assim: lá na prisão tem um hebreu, porque quando eu e o falecido padeiro estava lá, ele decifrou nosso sonho. O que ele falou, cumpriu. E Faraó tomou de casa de José. E a palavra de Deus vai falar que José ficou bem aparentado diante de Faraó. Então a palavra de Deus vai falar que ali José decifra o sonho de Faraó. Depois de 30 anos, José tinha 17 anos quando foi vendido da sua parentela. E a palavra fala que com 30 anos ele decifra o sonho de Faraó. E ali a promessa de Deus cumpre sobre a vida de José. O sonho que Deus tinha enviado para José se cumpre sobre a vida de José. Porque José decifra o sonho de Faraó, e Faraó coloca ele como governador do Egito, abaixo só de Faraó. E a palavra de Deus vai falar que houve uma grande fome naquela cidade, naquele país. E vai falar quando seus irmãos chegam para comprar comida, ele prostra diante de José. Aí a promessa de Deus se cumpre na vida de José. E quando a gente espera no Senhor, presta atenção, José tinha 17 anos. E a promessa foi que se cumprir quando José tinha 30. Abraão tinha 75 anos. A promessa foi se cumprir na vida de Abraão quando ele tinha 60. Então a gente tem que pegar a referência disso. A gente tem que pegar as ideias sobre isso. Porque o tempo de Deus não é nosso tempo. A promessa de Deus que Ele tem na nossa vida não é o tempo que a gente quer, não é a hora que a gente quer. A gente tem que esperar no Senhor, a gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que esperar. A gente somos muito aflitos, a gente somos muito ansiosos, a gente quer para hoje, quer para amanhã. Deus falou: vou abrir a porta de emprego para você. Eu quero essa porta de emprego para hoje, calma, eu vou abrir a porta de emprego para você. Mas Ele está olhando o emprego que é melhor para você, colocar, te encaixar naquele lugar. É isso que Ele está esperando. Deus quer o melhor para nós, igreja. Deus quer o melhor para nós. Onde você já viu um filho pedir o pai um pão e o pai dá uma pedra para o filho? Onde você já viu isso? Então se você está pedindo, se você tem promessa para Deus, Ele vai te dar aquilo, do jeito que você quer. A promessa que ele te enviou na sua vida, Ele vai cumprir na sua vida do jeito que você quer. Mas espere e confia no Senhor. Deleita no Senhor. Porque se a gente ficar, eu quero, irmão, nada vai acontecer na nossa vida. Nada vai acontecer. Para a gente entender mais a promessa de Deus, para a gente entender mais o tempo de Deus sobre a nossa vida, para a gente entender mais aquilo que Deus tem para a nossa vida, gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Números 23, versículo 29. Glória a Deus. Um abre para mim, versículo 23, Números 23, versículo 9, o outro abre Hebreus capítulo 10, versículo 23. Filha, vamos falar comigo. Glória a Deus. Números capítulo 23, versículo 19. E o outro abre para mim Hebreus capítulo 10, versículo 23. Números 23, versículo 29. Glória a Deus. E o outro Hebreus capítulo 10, versículo 23. Glória a Deus. Amém? Quem
achou o número estranho pode ler, fazer favor. Eu só vou tentar. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 Números. bezerros e 7 carneiros. Números. 23, 29. Moça, meu filho. Não, estou muito errado. 23, 19, não é? É isso mesmo? Estou muito errado. Deus Não é não é homem. homem. Isso, para que 23 e 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Amém. Glória a Deus. Agora abre para mim Hebreus 10, 23. Que acha que pode ler. E tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém. Glória a Deus. A gente entende nesses 2 versículos. Um fala que ele é fiel para cumprir. E ele também fala que ele não é filho do homem para que se arrependa daquilo que ele tem prometido em nossas vidas. Então o que a gente tem questionado para Deus? O que a gente tem questionado aquilo que Deus tem prometido em nossas vidas? Porque a gente acha que Deus é filho do homem para que se arrepende daquilo que ele prometeu na nossa vida? Porque ele sempre prometeu, Hebreus 10 fala que ele é fiel também para cumprir. Então espera no Senhor, confia no Senhor. Porque se ele te prometeu, ele vai cumprir aquilo que te prometeu. Você pode ter certeza disso. Glória a Deus. Porque quando a gente recebe uma promessa de Deus, a gente quer receber ela imediatamente. Mas descansa no Senhor, espera no Senhor. Porque quando a gente descansa, quando a gente persevera no Senhor, se Ele te prometeu, você não vai partir dessa terra sem receber a sua promessa. Você não vai perecer sem receber a sua promessa que Ele te prometeu. Porque Ele é fiel para cumprir. Ele não volta atrás daquilo que Ele te prometeu. Jamais. Ele não é homem para voltar àquilo que Ele te prometeu. Então espera, confia no Senhor. Porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Espera mais um pouquinho. Aquela promessa que Ele te prometeu não sei quantos anos atrás, Ele vai cumprir na sua vida. Aquela promessa que Ele falou que vai te dar, que Ele falou que Ele vai te conceder, Ele vai cumprir ela na sua vida. Mas basta a gente esperar mais um pouquinho. Basta a gente ser obediente. Basta a gente orar um pouquinho mais. Basta a gente apertar a mesma tecla naquilo que Ele tem para nos dar, ou então naquilo que a gente pede ao Senhor. E a gente também são tipo assim, de pessoa que pede ao Senhor aquilo hoje. Fala, Senhor, eu quero aquilo que eu necessito, porque o Senhor sabe aquilo que nós necessitamos. A gente vai ser realista. A gente busca sim o reino dos céus, a gente busca sim as coisas de Deus, mas também a gente são seres humanos. Então a gente também busca algo material. A gente busca sim. A gente tem sonhos também, a gente é um ser humano, a gente não somos de ferro. A gente tem sonhos. Então a gente pede a Deus aquilo que a gente quer. Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um emprego bom. Mas o que acontece? A gente pede ao Senhor, mas passa amanhã, não vem, passa depois, passa um ano, passa 2 meses, o que a gente faz? Em vez da gente continuar apertando a mesma tecla, não, a gente muda daquilo que nós pedimos a Deus. Porque a gente acha que o tempo de Deus é o nosso tempo. A gente pediu hoje, amanhã já vai estar escancarado, não. Porque o Senhor vai preparando tudo bonitinho, para quando chegar o tempo certo, Ele te dá aquilo que você pediu. E se for da forma dEle, se for no tempo dEle, aquilo que você pediu, se for do agrado dEle, Ele vai te dar. Então você tem que apertar a mesma tecla, você tem que saber pedir ao Senhor. Porque eu vejo muita pessoa falando assim: Senhor, me dá um carro, pelo menos um carro velho. Senhor, me dá uma casa, pelo menos uma casa de um cômodo. Se você serve um Deus Altíssimo, se você confia em Deus, sabe pedir ao Senhor aquilo que você quer. Sabe pedir ao Senhor aquilo que você tanto almeja. Para de pedir ao Senhor coisas velhas. Para de pedir ao Senhor coisas que você vai sofrer, emprego que você vai sofrer. Porque se você confia no Deus Altíssimo, se você confia no Deus Soberano, pede Ele aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Senhor, eu quero um carro assim, um carro que eu tenho condições de pagar, mas não quero um carro velho não, Senhor, que me deixa na mão, que me deixa na rua. Aprende a pedir ao Senhor as coisas. Pare de pedir ao Senhor as coisas velhas. Pare de pedir ao Senhor coisas que você, Senhor, de mim, me dá pelo menos uma motinha, uma motinha velha, pelo menos para trabalhar.
Presbítero, quando a gente é filho de Deus, a gente tem que saber pedir ao Senhor. A gente tem que saber pedir ao Senhor. Quando você é fiel, dizimista, a gente tem que saber pedir ao Senhor. Porque se aquilo for do agrado de Deus, se você colocar no propósito de Deus, Ele vai cumprir aquilo na sua vida. Ele vai te dar aquilo que você pede. Se você pedir um carro velho, Ele vai te dar um carro velho, porque você está pedindo. Então sabe pedir ao Senhor aquilo que você quer. A gente tem que saber pedir ao Senhor e perseverar e depender do Senhor. Porque a gente tem planos, a gente tem sonhos. Nessa terra a gente tem sonhos. Quando a gente viver aqui, a gente vai ter sonhos. A gente vai ter sonhos. A gente almeja o reino dos céus, vocês estão vendo isso, as decisões é levar a igreja. É lógico, nosso sonho é esse. Mas todo lugar a gente tem sonho na terra. De construir uma boa família, de ter uma boa casa, de ter um bom carro. A gente tem esses sonhos. Quando a gente vai estar solteiro, a gente quer arrumar uma esposa, um marido, a gente fala, Senhor, bota o marido na minha vida, um marido que seja a tua vontade. A gente tem que saber pedir ao Senhor, porque a gente eu coloco qualquer pessoa na minha vida, aí igual o casamento que nós podemos andar. Então a gente tem que saber pedir ao Senhor. A gente tem que saber depender do Senhor. Para de pedir ao Senhor coisas velhas, para de pedir ao Senhor coisas como se fosse um coitadinho, não. Aprende a pedir ao Senhor as coisas. Porque era o Deus do dom do ouro e da prata. É o Deus do impossível. Aquela pessoa pode falar assim, você tem um carro 2020, para ele pode ser possível, mas para Deus não é impossível. Para Deus não é impossível. Ah, você tem uma casa assim, 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 duvido. Para ele pode ser impossível, mas para Deus não é impossível. Então qual Deus que nós estamos servindo? O Deus que criou o céu e a terra e o mar, ou Deus só de bezerro de ouro? Qual Deus que nós estamos servindo? Qual Deus que a gente está intercedendo? Qual Deus que a gente está descansando? A gente tem que entender uma coisa, querido. A gente tem que entender uma coisa, quando a gente pega o Senhor, quando a gente tem promessa do Senhor na nossa vida, a gente tem que falar com o Senhor, a gente tem que pedir o Senhor com qualidade. A gente tem que pedir o Senhor com qualidade. Não estou falando, não é você desafiar o Senhor, não. Não é você bater de frente ao Senhor, não. Mas a palavra do Senhor fala assim, tudo que pedir oração, crê, você vai receber.
vou carregar.